Boa noite. Hoje essa vai ser a nossa última live. Boa noite, Túlio. Nossa última live da série sobre a prevenção ao suicídio, com um tema extremamente importante, né? Uma discussão extremamente importante. A nossa proposta é conversar sobre a relação entre a arte, as artes e a saúde mental. E para essa conversa eu vou ter uma convidada super incrível, né, Cristina, que é professora da Universidade Federal de Viçosa e ela é formada na área das artes cênicas, é doutora em artes cênicas, ela é mestre em performance, tem uma atuação ligada aos direitos humanos. Ela acabou de entrar aqui, vou puxar ela para dentro. Olá, Cristina, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos ouvem. Tá legal o som aí? Tá um pouco baixo. Espera aí, então, Tenta que eu vou aumentar colocar seu o áudio. fone, tá? Só um minutinho. Ah, tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Vai ficar um pouquinho torto por conta do cabinho do Normal. fone aqui, mas vamos lá. Tá ótimo. Melhorou 100% seu áudio. Ai, que bom. Cristina, primeiramente, prazer enorme poder conversar com você, te conhecer. O espaço virtual, ele dá a gente possibilidades maravilhosas, né? Sim, E se não fosse esse espaço, a gente não, talvez, nunca poderíamos ter uma conversa, né? exato. Isso é bem interessante. E fiquei conhecendo um pouco do seu trabalho também e simplesmente um trabalho lindo, maravilhoso. Depois talvez você Obrigada. possa falar um pouco também, né? Até enviei para algumas pessoas para conhecerem o seu trabalho, que eu achei de uma profundidade artística sensacional. Né? Você ganhou Obrigada. um fã. Que bom, a gente trabalha com arte para atingir as pessoas. Eu fico feliz de ter te atingido. É uma pessoa muito sensível, né, e muito ligada antenada com as questões humanas atuais. Fico feliz. Que bom. Cristina, primeira coisa eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Eu falei aqui de uma forma bem sintética. Vou pedir para Sim. você se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua atuação, sobre as áreas que Uhum. você discute. Sim. Bom, então, antes de começar também, gostaria de agradecer ao convite do Wilson para estar fazendo parte dessa série de lives com professores. Eu acho super importante essa iniciativa, né? Aproveitar esse momento em que a gente está com tanto tempo disponível e tão preso em casa para aprimorar os nossos conhecimentos, né? Como você mesmo falou, travar novos diálogos também com novos parceiros, né? Então, obrigada pelo convite. Bom, para me apresentar a todos que estão ouvindo, basicamente eu venho de uma formação interdisciplinar. Eu fiz ao mesmo tempo o curso de Direito e o curso de Artes Cênicas na UFMG. Então, eu sempre levei essas duas formações em paralelo e depois de formada também trabalhei nessas duas áreas paralelamente. Na área de artes, eu sempre trouxe o direito comigo, levando temas muito sociais para as minhas obras, né? Então são temas que muitas vezes o próprio direito vai tratar, né? Principalmente no ramo dos direitos humanos, né?
que são direito à liberdade reprodutiva, direito ao seu gênero, orientação sexual, liberdade religiosa, igualdade entre todos, né, direito a acesso às obras culturais, enfim, uma série de direitos que eu acho que as artes elas têm uma facilidade muito grande em tocar nesses temas, né? Então, a minha formação em teatro ela foi migrando aos poucos para a área da performance por isso, porque com a performance eu tenho liberdade de trazer os temas que me interessam, né? Enquanto que o teatro ele me trava um pouco em temáticas que eu dependo de um diretor, que eu dependo de um dramaturgo, né? Então a performance ela me dá essa maleabilidade. Então, eu sempre fui trabalhando, eu fiz várias performances sobre conscientização em áreas de risco, em tempos de chuva, em Belo Horizonte. Eu comecei com um trabalho bem no micro mesmo, sabe? Assim, atuando em pequenas comunidades para levar mensagens educativas. E depois eu achei que era um momento talvez de expandir um pouco esse trabalho para um âmbito um pouco maior, que foi quando eu fiz o mestrado. Eu fiz um mestrado que eu analisei projetos artísticos em presídios. E aí eu fiz uma análise comparativa entre os presídios que têm projetos no Brasil e esses mesmos projetos na Inglaterra, né? Bom, para falar um pouco do que eu descobri nesse resultado do mestrado, obviamente, uma coisa que tem em comum em ambos os países é que as estatísticas mostram o quão eficaz é você trabalhar com artes no sistema carcerário, né? É muito grande o nível de não reincidência na pena entre aqueles recuperandos que estão fazendo alguma atividade artística, se você for comparar com aqueles que não têm essa oportunidade no presídio, né? Então, só por aí a gente já pode perceber o quão valiosa é essa experiência, falando aqui de saúde mental e artes, né? O quanto isso transforma o sujeito, né? O quanto o fazer artístico tem essa capacidade, né, de transformar. Então, esse mestrado sobre projetos de artes em presídios, ele me mostrou, mais uma vez, o quanto as questões sociais e as artes estavam realmente de mão dadas, né? De mãos dadas. E, bom, depois a gente pode aprofundar mais sobre isso, né? Daria uma live inteira só sobre as questões das artes nos presídios, né? No Brasil ainda é bem pouco utilizado, o que é uma pena, né? O Estado prefere investir em colocar câmeras de segurança, em colocar mais armas no cinto dos agentes, do que investir em um profissional das artes nos presídios, que é muito mais eficaz e sai muito mais em conta, né? O custo-benefício disso para o Estado. Mas, enfim, depois a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso. Então, dentro ainda desse âmbito dos direitos humanos e das artes, no doutorado eu resolvo abranger um pouco mais. Então, eu vou analisar obras que têm a internet como meio para ligar pessoas que estão impossibilitadas de usufruir e de fazer arte e artistas ou modos de fazer. Então, analisei pessoas com deficiência, projetos em zonas de guerra, né, projetos com, novamente, pessoas encarceradas, pessoas que estão passando por um processo de transição de gênero, que ainda estão naquela dificuldade de se encontrar, né? Então, uma série de projetos desse tipo. E até engraçado, eu estava falando esses dias numa outra live, como que hoje em dia esse tipo de trabalho está tão necessário, né? Porque tudo é online. A internet acabou se tornando uma mediação até para quem não é deficiente, até para quem não está em zona de guerra, né, em função dessa pandemia que a gente está passando. Então, é muito importante essas iniciativas que juntam arte, tecnologia e direitos humanos, né? E é isso, eu venho lecionando na Universidade Federal de Viçosa,
Lá eu dou aula no curso de dança, eu trabalho as disciplinas de interpretação, filosofia, as disciplinas de performance, as disciplinas de intervenção urbana, expressão corporal, né? Essas disciplinas mais ligadas a uma questão do self do que necessariamente a dança, né? Então, vamos dizer que eu trabalho mais a parte da subjetividade desses futuros dançarinos, né? Interessante. Você, principalmente, né, pensar a profundidade disso que você trabalha, e você falou inclusive de direito à cultura e direito à arte, Sim, e aí eu acho que o Estado brasileiro, Cristina, ele, né, e aí pegando em todos os níveis de poder, desde o nível federal ao nível estadual até os níveis municipais, nós pecamos muito enquanto políticas públicas ligadas à arte e à cultura. Nós ainda temos uma visão elitista de arte e de cultura, né, que acha que a arte é uma coisa muito distante, né, que a sim, cultura ela é algo muito distante ou algo muito restrito. E quando se fala em presídio, você não pensa que a cultura ela pode chegar naquele espaço, que a arte ela chega naquele espaço, que a cultura ela é uma simbiose, né, que está em todos os lugares. Então isso. não se pensa dentro desse processo da cultura como um processo orgânico, complexo, né? E, inclusive, diante da sua fala, em uma dessas outras lives, em duas das nossas últimas lives mais especificamente, Uhum, dois dos convidados falaram exatamente sobre o papel da inserção social como uma forma de combate sim. ao suicídio, né? Uhum, Porque a pessoa ela começa a desenvolver alguns vínculos sociais e alguns vínculos humanos, vínculos afetivos, né? E durante a pandemia, acho que isso se manifestou de uma forma muito importante, porque até brinco aqui em casa que eu sei até já os gestos, o que a Gal Costa vai fazer no DVD Estratosférica, eu sei qual vai ser o gesto quando ela pisca e quando ela não pisca, de tanto que eu já assisti e ouvi. Mas por que eu falo disso? Acho que sem a arte, esse momento seria de um suicídio coletivo. uhum, Porque no momento em que nós nos trancamos, em que a produção industrial ela é parada, nessa vida uhum, industrial ela é parada, nós percebemos que o que nos sobra é a arte. sim. Isso que você está Aí, falando, pode continuar. não, pode, eu ia pedir para você falar um pouco sobre isso. Então, isso que você está falando, eu assisti essas duas lives, achei todas duas fantásticas. Essa dessa semana sobre idosos, né, e o risco de suicídio em idosos e a prevenção a isso. Então, o papel da arte vem nisso desde quando a gente é muito pequeno, né? Tem um teórico que é o Vygotsky, que ele é, na verdade, um teórico da psicologia e da educação, né? E ele vai colocar que a nossa aquisição de conhecimentos e a nossa formação enquanto sujeitos, ela vem da nossa interrelação entre a gente e o meio. Isso inclui as outras pessoas que estão nesse meio, né? Só que essa relação, ela não se dá de uma forma direta. Ela precisa de mediadores, né? E esses mediadores são justamente os signos que vão fazer uma conexão, uma representação mental entre tudo que existe à minha volta, o mundo real, e o modo como eu apreendo esse mundo real. Né? Então, é muito importante, o Vygotsky coloca esse estímulo, né, desde pequeno às crianças, porque vai formar esse vínculo, né, justamente através desses objetos mediadores. E o objeto artístico é um desses objetos mediadores, né? Então, assim, a gente, enquanto adulto, pegando o gancho na sua fala, né, do show da Gal Costa, a arte, ela nos transforma, ela nos ressignifica, levando com que a gente consiga é, chegar a termo com coisas e situações que a gente está precisando elaborar.
né? Então, à medida que eu me coloco em frente a um filme, ou que eu leio uma obra literária, ou que eu tenho um acesso a uma exposição, mesmo que seja virtual, esse estímulo, por ele ser um estímulo polifórmico, né? A arte ela não tem só uma leitura, ela vai te possibilitar uma, uma variação muito grande de interpretações, né? Dependendo do sujeito, e isso vai levar esse sujeito a cada vez mais se conhecer e formar vínculos com o mundo através dessas obras. Então, é muito importante quando você fala que nesse momento de pandemia a arte nos salva, porque realmente ela é o que está mantendo, ela está sendo esse objeto mediador, né, para usar o termo do Vygotsky, entre toda a nossa subjetividade que está passando por um momento de crise. Então, existem várias questões sendo elaboradas e o entorno, né? Uma vez que a gente não pode sair para realizar esse confronto com o ambiente, então, esse objeto mediador, ele passa a ter uma importância ainda maior, né? Sem falar uma outra questão que já é apontada desde Aristóteles, que é o papel das artes de promover uma limpeza psíquica, que é o que ele chama de catarse, né? Então, por exemplo, quando eu estou com algo represado, uma emoção que eu não consigo falar, que eu não consigo expressar em palavras, eu assisto um filme daqueles que você vai para chorar, e ali você consegue colocar aquilo tudo para fora, você consegue organizar melhor a cabeça, e ali você sai mais leve depois daquela obra, né? Então, os gregos já usavam as obras de arte com essa finalidade mesmo, né, de promover a saúde mental dos sujeitos, né? Quando você se identifica com o personagem e você entra naquela obra, você identifica questões e soluções da sua própria subjetividade, né? Então, isso que você aponta realmente é fundamental. E por isso, talvez seja um momento em que toda a sociedade esteja mais atento a esse descuido, né, com as artes, por parte das políticas públicas, né? Finalmente enxergaram os artistas e os professores, né, Wilson? A pandemia acabou Finalmente, fazendo, né, com que esses profissionais fossem mais valorizados. sim, sim. E um momento de agressão, né? É, o interessante é que em um momento em que essas classes são extremamente agredidas, né? Uhum, Inclusive as taxas de suicídio entre essas classes não é algo incomum, exato. né? Uhum. E a gente Aproveitando a questão temática, teve. os problemas de saúde mental, né? Entre Uhum. nossos colegas, nossos pares, Exato, a né? gente até teve recentemente, né, um artista bem conhecido, um ator, que não apenas cometeu suicídio, mas também deixou, inclusive, uma carta, né, falando que tudo que ele fez não tinha valido nada, né? Sim, Então, é muito sintomático isso que você coloca desse desgaste, né, da sociedade com o papel das artes, que não foi sempre assim, Wilson. A gente já foi valorizado. Agora, para dar uma levantada no astral, tem uma coisa muito interessante acontecendo agora nos governos, na iniciativa pública, que pouca gente sabe. Existem as PICs, né, que são as práticas integrativas em saúde. Elas são promovidas pelo SUS. Então, a gente tinha, né, a acupuntura, a gente tinha a homeopatia, a fitoterapia, essas já existiam desde 2006. Só que em 2017, a arte terapia foi incluída. Então, você pode acessar o SUS e você vai ter arteterapeutas que estão prontos para trabalhar uma série de práticas artísticas voltadas para a saúde, não só mental, mas também física, né? Que se a gente for pegar a definição da OMS de saúde, não é apenas a ausência de doença,
Saúde é um estado de bem-estar físico e mental, né? Então não basta não estar doente para ter saúde, né? Para você ter saúde, você precisa ter bem-estar, né? Físico e psíquico. Então essa iniciativa de 2017 de incluir novas áreas de tratamentos integrativos pelo SUS, ela é muito louvável, né? Claro que nem todos os postos têm, mas a maioria deles sim. Né? Nas principais, em todas as capitais tem, e nas principais cidades também tem. Né? Então, em 2017 foi incluído a Ayurveda, arte-terapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala para crianças, yoga, enfim, são muitas. Hoje em dia a gente tem 29 práticas integrativas complementares, né? Que são essas PICs. Então, eu acho que é um reconhecimento, né, de que a arte-terapia não é um papo de doido, como se diz, né? Mas sim, ela funciona e ela consegue trazer para os sujeitos, principalmente aqueles em sofrimento, uma maior vinculação, né, social, uma maior forma de estar no mundo com bem-estar, né? Então, isso é muito interessante. É demais. Cristina, como que funcionam essas artes terapias, né? Uhum, E qual é o impacto disso, né? Você que tem um conhecimento, porque olha, às vezes as pessoas pensam que arte é uma coisa no senso comum, como se a arte fosse algo muito isolado, né? Pouco conectado com a arte é eu ir ali e ver um show. Eu sim, fui na exposição, mas a gente não pensa, não reflete muitas vezes sobre o papel simbólico e a realização simbólica que a arte ela causa em nós. uhum, Inclusive, inclusive quando a gente vê uma arte violenta, por exemplo, nós temos uma realização simbólica claro, da violenta, né? E quando alguém não consegue realizar os seus impulsos violentos com a arte, por exemplo, ela pode canalizar isso para um outro lado, né? Que é um claro, lado de violência estrutural. uhum, Então, eu acho isso muito importante porque acho que a gente reflete pouco sobre sim, como que nós nos realizamos na arte e como que a arte, inclusive, ela dialoga com os nossos desejos, com os nossos impulsos, e ela se estabelece como eu diria, como um contraponto a uma série de tabus. Né? A arte, historicamente, é transgressora. uhum, E, e quando você tem ali uma manifestação de nudez artística, por exemplo, né? Inclusive algumas viraram polêmica. Vira sim, polêmica e se tornam polêmica exatamente porque elas trazem à tona algo que está no simbólico das pessoas, né? Que é o corpo. O nosso uhum, corpo ele é real e a gente tenta fingir que não. Gostaria que sim, você falasse um pouco sobre esse papel da arte e da arte-terapia. uhum. Bom, para a gente pensar o surgimento da arte-terapia como uma prática dentro da saúde mental, ela vem mais ou menos nos anos 40, né, quando a Anísia da Silveira introduz, né, no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, algumas práticas artísticas, né? Isso foi num momento assim em que estava usando-se mais eletrochoques dentro dessas instituições, né, para a saúde mental, fazendo muitas intervenções cirúrgicas, cerebrais, né, nos pacientes. E esses pacientes, eles não eram vistos como pessoas capazes de serem curadas, mas eles eram isolados e a situação era amenizar esse estado deles de uma razão enviesada, né? Que seria a loucura, a esquizofrenia, vários tipos de transtorno. Então, nesse contexto, a Anísia da Silveira, ela começa aos poucos a introduzir ateliês de pintura, ateliês de costura e pequenos laboratórios
para que esses internos pudessem encontrar outras formas de se expressar, né? E justamente isso que você falou foi o que aconteceu. Ela começou a ver uma grande evolução desses pacientes, né? Além de uma produção, artisticamente falando, de excelência, né? A gente tem exemplos, por exemplo, do Arthur Bispo do Rosário, né? Que é um grande artista que surgiu, produziu a vida inteira dentro de uma instituição de saúde mental, e entre outros. Mas o fator principal era esse, era uma forma de expressar, né? Era uma forma que esses pacientes também de organizar o seu corpo, né? Muitas vezes esse corpo ele está sem um contorno definido, né? A esquizofrenia ela tem essa característica, né? O paciente ele não reconhece o corpo em que ele está. Então, através dos materiais, do contato com os pincéis, com as tintas, com a argila, isso vai devolvendo a percepção. Em pouco tempo, ela começou a apresentar esses resultados para grandes curadores, como Mário Pedrosa, por exemplo, que se interessaram pelas obras, e na instituição também ela começou a ganhar mais espaço com essas práticas, e hoje em dia existe o Museu Imagens do Inconsciente, né, no estado do Rio. Só consegui mexer ali. Esse museu, ele é reconhecido internacionalmente, né, como um centro mesmo de arte produzida por instituições de saúde mental. Então, isso confirma também uma disponibilidade talvez até maior dessas pessoas com algum transtorno mental para uma produção artística, né? Agora, para além disso, dentro da minha prática, né, profissional, eu trabalhei durante 4 anos numa instituição aqui em Belo Horizonte chamada Caput, que é um centro de atenção e apoio a jovens usuários de tóxicos, né? Então, era uma grande maioria jovens que tinham envolvimento também com problemas com a lei, em consequência do uso, né, abusivo de tóxicos. E então, a maioria desses jovens estava cumprindo medida socioeducativa e frequentava o Caput para fazer as sessões de arte-terapia, né? E eu era uma dessas artistas, professoras, arte-terapeutas que trabalhava lá. Era uma equipe multidisciplinar, inclusive o Pedro Castilho também trabalhava nessa instituição, no Caput. E aí, é incrível, porque nas instituições de cumprimento de medida socioeducativa, esses jovens eles são muito dopados, eles são altamente medicados, né? Então, mesmo que eles entrem na instituição sem nenhuma questão de saúde mental, eles passam a desenvolver essas questões durante esse cumprimento de medida socioeducativa. E aí, a minha grande dificuldade era romper aquele estado quase de sonambulismo, sabe? Com que os jovens chegavam no Caput. Então, assim, às vezes eu reunia um grupo de 7 jovens, e aí eu levava várias cartas na manga, né? Dependendo do humor, eu propunha várias coisas. E tinha dias que eles simplesmente não conseguiam fazer nada. E aí eu pegava esse gancho, né, de como a gente que já sabe que a arte vai ajudar, mesmo quando eles falam, não, hoje eu não estou afim de nada, hoje eu estou muito lesado, me deram muito remédio, e eu não estou querendo fazer nada, eu queria era dormir. E aí eu falei assim, então, quem sabe a gente não pode escrever uma letra de funk sobre isso, falando que a gente não quer fazer nada. Como que poderia ser? Né? E vou puxando esse novelo. E aí, nesse dia, essa turma que não queria fazer nada, a gente criou
o funk da tarja preta, onde eles fizeram uma série de rimas que eles iam falando que de manhã ele toma tal, de tarde o laranjinha, chega de noite tem tal, e causa isso, isso e isso, eu não vou lembrar mais. Mas no final, não, se sentindo tão bem, sabe? Aquele funk que eles criaram por não ter aparentemente nada a dizer, que aquilo transformou aqueles jovens naquele dia, né? Então, eu acho que é muito nesse lugar, assim, que a arte atua, né? Ela não tem uma bula, não tem como a gente adivinhar, né, o efeito que ela vai ter naquele sujeito, mas certamente ela vai tocar lá dentro, sabe? Ela vai conseguir fazer com que ele, mesmo sem perceber, coloque as suas questões para fora, né? Você deve conhecer aquele ator Jim Carrey. Ele fez aquele personagem na Máscara, aquele personagem Brilho Eterno de uma Mente Sem Memórias, Sem Lembranças. Então, ele lançou um documentário, I Need Colors, Eu Preciso de Cores. 8 anos depois, ele começar a trabalhar com arte-terapia para curar uma depressão profunda. Né? Ele entrou em depressão logo depois que ele fez esse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que foi em 2004. Ele teve essa depressão fortíssima. E aí ele conta no documentário que um dia ele estava num dia muito cinza em Nova York, sem muita animação para fazer nada, e ele sentiu, ele falou com ele mesmo, eu preciso de cores na minha vida, é isso que eu preciso. E ele começou a buscar modos de ter mais contato com tintas, com cores, e ele passou 6 anos explorando isso, e ele conseguiu curar a depressão com essas sessões de arte-terapia, principalmente pintura. Né? Eu recomendo que vocês assistam o documentário. O nome dele é esse mesmo, Preciso de Cores, I Need Colors, né, em inglês. E é muito legal, porque ele conta que a arte não ensinou nada para ele. Ele fala, a pintura não me ensinou nada, mas ela me libertou. Né? Então, muitas vezes a gente acha que vai fazer uma sessão de arte-terapia para se tornar artista, mas não. Né? O objetivo não é esse. Né? O objetivo de uma sessão de arte-terapia é fazer com que o sujeito abra-se para ele mesmo. Né? Então, é por aí. Sensacional. Sensacional. Olha, e fiquei aqui até pensando como que se a gente conseguisse né, um processo de uma construção, de uma educação que privilegiasse a arte, desse uma centralidade à arte, com as nossas crianças, principalmente, porque o que a gente percebe é que as nossas crianças elas não são conectadas com a arte. Né? Às vezes é Sim. uma arte mecânica, uma arte industrial. Né? Aliás, a sociedade que a gente vive, ela é uma sociedade em que tudo é feito em escala industrial e às vezes perde-se essa perspectiva humanística da coisa. Né? Uhum. E quando você disse sobre isso, eu até anotei aqui que a arte ela humaniza e a arte liberta. Né? Acho que esse ponto ele é muito importante porque ela traz à tona uma sensibilidade, né? Que quando alguém desenha, eu não tenho habilidade nenhuma de desenho, eu me aventuro um pouco na arte da música, né? Me aventuro em pegar um violão, em cantar alguma coisa ou outra, mas nada demais. Porém, ela traz à tona o nosso humano em uma sociedade em que a nossa humanidade ela tem sido esquecida, Sim. né? Em que se preocupa cada vez mais com algumas questões de ordem industrial, onde o sucesso financeiro ele é tido como o grande auge da vida humana. E Uhum. às vezes a nossa realização ela está simplesmente em cores. Né? Às vezes nós precisamos Exato. de cores, né? Como você citou do Do Jim documentário. Carrey.
E acho que. Pode falar. Então, dentro disso que você está colocando, eu acho que é muito importante a gente relembrar, eu até falei disso recentemente numa outra conversa, a gente tem no Brasil uma defasagem muito grande em relação a um entendimento do que sejam as artes, né? Desde a infância, as nossas crianças, elas têm muito pouco contato real com as linguagens artísticas, né? Na nossa história, a gente somente teve realmente aula de artes no currículo a partir dos anos 60, né? Até então, a gente tinha uma disciplina chamada educação artística. Essa disciplina educação artística não tinha nos parâmetros curriculares nenhuma definição, né? Ou seja, não se sabia o que era para trabalhar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então o professor ficava super perdido, né? Sem saber como ministrar aquelas aulas, sem falar que o próprio professor não tinha essa formação, né? Que eram professores multitarefas que davam essas disciplinas. E aí o que acontecia com a arte? Ela virava qualquer coisa, né? Ela virava aquela aula, então vamos colorir. E aí o professor levava um tanto de desenho xerocado ou mimeografado e as crianças coloriam. E aí ainda tinha aquela professora que falava, né? A criança desenhou a nuvem roxa. Ué, mas nuvem roxa? Nuvem não é roxa. Seu céu tá verde, mas o céu não é verde, o céu é azul. Então, até nisso, as crianças eram cerceadas, né? No seu direito de criar. Isso contaminou muito a nossa visão sobre a arte, né? Ela sempre foi tida como algo sem importância, porque ela não foi ensinada de uma forma adequada, né? Então, tinha que fazer uma reunião de pais, não tinha horário, pegava o horário da aula de artes. Era sempre o horário da aula de artes ou educação física, né? As duas disciplinas que lidam com o quê? Com o sensível, com os sentidos, com o corpo, né? Que a criança não está sentada numa carteira olhando para a nuca da outra criança, né? Então isso prejudica muito, com certeza, né, os processos de formação desses sujeitos, né? Agora, com o advento dessas leis, né, quando as bases curriculares nacionais realmente definem o currículo de artes, aí sim você começa a ter as 5 linguagens artísticas e uma definição específica de quais conteúdos devem ser ministrados em cada ano, né, do ensino básico. Então, isso é muito recente, né? Começou nos anos 60. Eu, por exemplo, não peguei esse tipo de educação, porque estava muito recente e nem tinha professores qualificados para trabalhar dessa forma. Mas eu vejo que as crianças de hoje em dia, a maior parte das escolas respeita isso, né? Então você não tem mais aquele professor multitarefas, isso é muito importante. Eu que estou lecionando no curso de dança, que é bacharelado e licenciatura, o lugar que esses alunos vão ter como primeiro emprego é a escola. Então, cada escola tem que ter um professor específico de dança, um professor específico de teatro, um professor de música, um professor de cada linguagem. Isso é muito importante, traz muita diferença, né? E é uma valorização da arte enquanto fim, né? Antes, a educação artística era a arte enquanto meio, né? Ou seja, eu ensinava artes para a criança porque aquilo ia fazer com que ela compreendesse melhor as aulas de história. Ou, eu vou ensinar música para o meu filho porque ele vai ficar bom números. Né? Então, sempre teve esse pensamento meio da arte, né? Como se a arte em si não tivesse valor. E eu percebo que isso vem mudando, sabe? A escola do meu filho, por exemplo, é muito legal. Ele outro dia estava estudando Van Gogh. Ele tem 8 anos. Né? Então, qual que é a metodologia que as leis, né, nacionais elas pedem? É uma abordagem triangular, onde você tem o fazer,
o contextualizar e o apreciar a arte. Então, na escola do meu filho, primeiro ele viu as obras, né, pela internet do Van Gogh, entrou no museu do Van Gogh online, isso tudo assim traz para ele um pouco da sensação do que é ver uma obra do Van Gogh. E aí depois a professora vem e contextualiza, fala, olha, o Van Gogh foi um dos primeiros pintores expressionistas, alguém sabe por que é expressionista? Aí ela explica a questão do traço, né, do uso de camadas grossas, de tinta, eles veem as obras com zoom, e depois eles vão praticar essa técnica inspirada no Van Gogh. Então, é um outro entendimento. Você percebe da diferença de pintar pano de prato? Né? É uma outra concepção completamente diferente, tanto do ensino quanto do que seja a arte como em si. E aí vem aquela questão retornando ao Vygotsky lá do início. Nesse lugar eu tenho a arte como objeto de mediação potente entre o sujeito e o ambiente. Com esse tipo de abordagem, eu consigo ter esse signo que vai fazer a mediação entre o eu e o mundo, né? Ou melhor, entre o self e o mundo, né? Porque o self ele engloba o corpo, o self é o corpo e a mente, o eu é só a mente, né? Então é uma outra forma realmente de abordagem que vem o quê? Para combater essa massificação que você mencionou, né? Que é todas as crianças estão assistindo o desenho do Toy Story. Aí só quer falar de Toy Story, só quer desenhar Toy Story, tudo é Toy Story, aí depois entra na moda do Pokémon, aí tudo é Pokémon, e aí você acaba tendo uma massificação também das subjetividades, né? Porque são produtos que não dão espaço para quê? Para essa interpretação pessoal, né, de cada um. Então, isso é algo que em algumas escolas, eu já vi, até as escolas daqui de Belo Horizonte, as escolas Waldorf, elas não permitem a entrada de nenhum desses personagens. A criança não pode usar tênis, que tem esses personagens da Disney, ela não pode levar nada desses personagens, porque realmente é um desserviço, né? Você restringe o momento em que a criança está mais aberta para descobrir o mundo, né? No momento em que ela precisa ser estimulada com materiais naturais, com texturas, com obras que sejam abertas para que ela possa ter esse complemento à obra, né, de fazer sentido, aonde o cérebro dela vai trabalhar, onde ela vai se colocar. Então é muito interessante isso que você fala, gera realmente um empobrecimento, né, da experiência artística. Sim, perfeita a sua fala. Eu vou fazer uma pergunta bem simplesinha, mas que, diante do que você disse, acho que é importante, mas eu vou complementar ela com algo um pouco mais detalhado. A pergunta é: o que é arte? Né? Já que nós temos uma visão tão. E de fato, nós temos uma visão extremamente limitada sobre a arte, inclusive falar sobre a relação entre as artes e a saúde mental pode parecer para muitos algo totalmente distante, né? Porque é muito mais comum a gente perceber um ansiolítico, por exemplo, como você disse, uma alta medicação que vai dopar a pessoa e a subjetividade que leva a ela aquele quadro não é levado em conta, né? Então a gente trata o sintoma, mas não trata a raiz do problema. Sim. Então a minha pergunta é: o que é arte e como a arte ela pode produzir, né, seres humanos mais saudáveis? Eu acho que Uhum. nós estamos vivendo, e não é nenhuma questão de achar, não, é de constatar, né? Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais depressiva. Sim. A sociedade nunca se consumiu tanto ansiolítico quanto antes, quanto agora, né? Nunca antes se consumiu tantos ansiolíticos. O Rivotril é um dos medicamentos mais consumidos.
E como a arte ela pode produzir seres humanos mais saudáveis? O que é a arte e como ela pode produzir seres humanos mais saudáveis? Já que é isso que Sim, todos querem, né? sim. Bom, vamos lá. O que é arte? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa é a pergunta que a gente tem tentado responder ao longo dos séculos. Bom, a definição clássica aristotélica, né, do que é arte, ou seja, a arte ela já foi entendida como algo que imita a vida. Ou seja, para o Aristóteles, o bom artista ele consegue gerar, seja numa pintura, seja numa peça de teatro, seja numa obra de literatura ou na música, ele consegue produzir em quem tem contato com essa obra sentimentos idênticos aos sentimentos da vida real. Né? Então, para isso, quanto mais próximo o objeto artístico está da realidade, mais próximo também vai ser o sentimento bem antiga, aristotélica. Mais à frente, a gente vai começar a entender a arte tem uma função específica, né? E essa é a definição mais recente, digamos assim, que passa por um entendimento de que na sociedade, como travou, Tá travando travou, aqui. Oi, deu uma travada. Espera aí, vamos lá. Travou. Ali, pode retomar, acho que agora vai dar. melhorou? Tá melhor. Então, essa definição de que a arte é algo que dentro dessa sociedade onde os objetos têm uma função, né, eles são utilitários, a arte é tudo aquilo que não tem uma utilidade prática, né? Então, o artista, ele não vai produzir algo que vai dar para você colocar água e beber, né? O artista não vai produzir algo que dá para você sentar em cima e descansar. Ele até pode, mas a definição de arte é algo que não vai suprir nenhuma dessas funções imediatas, né? Justamente porque ela com sensações, com subjetividade, com emoções, com tudo aquilo que esses objetos não podem causar no ser humano, né? Então, essa talvez seja a definição mais clássica, né? E a gente tem também uma definição do Arthur Danto, que é mais ou menos dos anos 60, que ele fala que existiu, a arte acabou, tem o fim da arte. Então, a arte não é mais e nunca mais será como aquilo que a gente imaginou ou que ela sempre foi. O que ele te entra no momento da desmaterialização. Ou seja, o artista ele não está mais preocupado em produzir uma escultura, uma pintura, uma obra escrita. Essas não são obras artísticas mais. O que são essas obras, então? Elas são processos, né? Por exemplo, tem um artista tailandês que é o Rikir Tiravanija. Quais são as obras dele? Um exemplo de arte imaterial. Ele entra no museu, ele constrói, ele tem uma cozinha ali, tipo uma cozinha industrial, com vários ingredientes. E aí, chegando no museu, essas pessoas começam a conversar, começam a cozinhar, a comida fica pronta, elas comem e elas vão embora. Então essa é a obra de arte dele, né? Não fica nada depois para contar, né? Essa obra ela não está baseada em uma produção material concreta, mas sim em uma experiência, em um processo pelo qual tanto o artista quanto os participantes vão Travando. passar.
Ai, meu Travou. Deus. Tá travando ainda? Agora parou. Ah, na hora que eu recebo alguma mensagem de WhatsApp, ela tá travando. Eu vi aqui que chegou uma mensagem, mas eu esqueci de desabilitar. Mas deu para pegar ou você quer que eu repita? Que eu acho que essa questão é muito, muito interessante da gente pensar, né? Dessa É, desmaterialização. isso. Você estava falando da arte como processo. Nós estamos nos 10 minutos finais. E Já? você estava falando sobre a arte como processo. Já. Ai, meu Se você quiser, a gente Deus! volta. Ai, o Se tempo você quiser, voa! Não, vamos tentar se você finalizar. quiser, a gente. Minhas cachorras agora começaram a latir. Não, vamos tentar finalizar, porque agora vai começar a cair toda hora mensagem aqui. Agora já. Bom, minha filha, minhas cachorras revoltaram ali. Acho que chegou Chegou o horário mesmo, algum né? animal, alguma coisa. Meu Deus. Eu moro bem isolado. Era isso. Você quer ir lá? Pronto, acho que faço. O que você acha da gente encerrar essa e retomar uma outra para você poder falar com tranquilidade? Tudo bem. E Vamos retomar, lá. e aí eu encerro essa, salvo ela, deixo ela salva e abro uma outra. Pode ser? Pode ser E aí, então. pessoal que está assistindo aí, voltem, tá bom? Só vou encerrar e salvar e já volto aqui. Tá bom.